Imagina a seguinte cena. É super clássica, mas a gente quase nunca para de fato para pensar nos detalhes mais incômodos dela. O auge do inverno europeu, lá na Baixa Idade Média. Frio paralisante, né? Exato. Aquele frio lá fora que congela a alma, a lareira mal dando conta de aquecer aqueles salões de pedras gigantes, e aí chega a hora do jantar. O prato principal é um pedaço de carne. Só que tem um problema temporal gigantesco aí. Sim, porque o detalhe é que esse animal precisou ser abatido meses antes, tipo lá no outono. Simplesmente não tinha pasto ou forragem para manter os rebanhos vivos durante as nevascas. Então, para evitar que apodrecesse, essa carne foi submersa em montanhas de sal. O que criava uma realidade gástrica bem indigesta para eles. Nossa, muito! Ao dar a primeira mordida, a experiência sensorial devia ser atroz. É uma mistura de salmora extrema com um fundo de decomposição incipiente, sabe? E não tinha saída. A conservação de alimentos, junto com essa urgência de disfarçar esse sabor quase insuportável, era de fato um dos maiores gargalos estruturais daquela sociedade. O sal conservava, mas destruía o paladar. E é exatamente a partir dessa necessidade quase desesperada de mascarar o sabor da comida que as nossas fontes de hoje constroem essa análise. O material que a gente tem na mesa hoje explora como a busca implacável por temperos e conservantes, as famosas especiarias, serviu como o gatilho absoluto para uma corrida tecnológica sem precedentes. Uma corrida que mudou o mapa do mundo, literalmente. Isso. A nossa missão com o mergulho de hoje é desdobrar como o simples desejo por uma pitada de pimenta do reino ou de cravo reconfigurou a macroeconomia global, forçou a engenharia naval a dar saltos absurdos, financiou o mercantilismo e, no fim das contas, plantou a estrutura do que a gente entende hoje por globalização. E a riqueza desse material está justamente em costurar disciplinas que parecem super distantes. A análise das fontes cruza a aerodinâmica das velas, a matemática árabe, o cálculo astronômico de constelações, a arte flamenga do século XV e até a engenharia arquitetônica de metrópoles de pedra no coração da África continental. O que é incrível, porque derruba aquela visão um pouco romantizada de que a exploração marítima era só um bando de aventureiros querendo ver o que tinha além do horizonte, né? As fontes mostram um cenário muito, muito mais pragmático. Totalmente pragmático. A expansão do século XV foi um cálculo econômico, político e científico de altíssimo risco. Foi um movimento que conectou os continentes, sim, mas através de uma engrenagem que cobrou um custo humano devastador. E para entender a pressão que levou a isso, a gente precisa olhar para o choque na cadeia de suprimentos da época. Exato. A Europa vinha de um processo intenso de monetização. O escambo já não era a regra. A economia exigia moeda. E as cidades italianas, especialmente Gênova e Veneza, dominavam o jogo completamente. Certo. Vamos desvendar isso. Elas funcionavam como os grandes distribuidores de uma rede que era muito bem azeitada. Muito bem amarrada. Tipo, os mercadores árabes traziam as especiarias e os artigos de luxo da Ásia por rotas terrestres e marítimas até o Mediterrâneo Oriental, e os italianos pegavam isso e distribuíam pela Europa inteira, com margens de lucro gigantescas. E o sistema operava em um equilíbrio perfeito. Até o ano de 1453. Que é quando tudo desmorona com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, né? Sim, hoje Istambul. Geograficamente, a cidade que fica ali no Estreito de Bósforo era a grande válvula de passagem entre Ásia e Europa. A ponte principal? Exatamente. Quando os otomanos assumem o controle, não ocorre só uma simples troca de administração, sabe, ou um aumento normal de impostos. Ocorre uma ruptura sistêmica. O modelo de negócios europeu, que dependia da previsibilidade daquela rota, simplesmente entrou em colapso. O preço das mercadorias, que já embutia o custo de vários intermediários no meio do caminho, sofreu uma inflação paralisante. As fontes até ressaltam que isso marca o fim da Idade Média numa visão eurocêntrica. Porque quebrou o mercado. É como se, para quem está ouvindo tentar visualizar, fosse como se o canal de Suez fosse bloqueado permanentemente hoje.
A cadeia de suprimentos global quebrou, e o mercado precisava de uma espécie de startup da época para inovar e achar outra rota. O que forçou os governos europeus a adotarem uma mentalidade quase de capitalistas de risco. A rota tradicional estava bloqueada por um monopólio hostil. Alguém tinha que financiar a pesquisa e o desenvolvimento para achar um caminho alternativo. Mas a grande pergunta é por que Portugal assumiu a dianteira? Porque, olhando para o mapa, a Europa inteira navegava ali no Mediterrâneo ou no Báltico, que são mares fechados, super previsíveis. O Oceano Atlântico era o desconhecido absoluto, porque um reino periférico decidiu bancar esse risco. O que é fascinante aqui é que a resposta está na estabilidade política e numa aliança de classes bem específica. Enquanto a França e a Inglaterra estavam destruídas pela Guerra dos 100 Anos e a Península Itálica era uma colcha de retalhos de cidades-estado brigando entre si, Portugal tinha consolidado uma monarquia centralizada muito cedo. Com a dinastia de Avis, certo? Isso mesmo. E essa coroa estava profundamente associada à burguesia mercantil. Além da experiência prévia deles com a pesca de baleias no Atlântico, havia um alinhamento de interesses muito forte. O Estado tinha o poder de aglutinar os recursos e a burguesia tinha essa fome de expansão comercial. E aí eles montam o equivalente ao Vale do Silício do século XV. Bem isso. Eles reuniram matemáticos, cartógrafos e astrônomos para estudar saberes antigos, gregos, árabes, fenícios e aplicar isso tudo à prática. E é aí que a engenharia entra em cena com uma precisão que chega a ser assustadora. Porque um dos maiores problemas de navegar em mar aberto é saber onde o navio está quando a costa desaparece da vista. As fontes detalham como eles pegaram o astrolábio, que era um instrumento antigo, usado para observar os astros, e adaptaram para o uso marítimo, que é super instável. Uma adaptação brilhante, aliás. Demais, a mecânica básica era medir o ângulo do Sol ao meio-dia ou da estrela polar à noite em relação à linha do horizonte. E aí, com cálculos matemáticos super complexos e ajuda de bússolas chinesas, isso dava a latitude exata do navio. Eles também usavam o Cruzeiro do Sul para se orientar geograficamente. Mas saber a posição não adianta nada se o navio não conseguir voltar, né? E o grande desafio na costa da África era os ventos. Descer a costa africana empurrado pelos ventos dominantes era até a parte fácil. O terror absoluto era tentar voltar contra esses mesmos ventos. Porque navios a remo ou com aquelas velas quadradas tradicionais ficavam presos e muitas vezes naufragavam, né? Exato. A solução tecnológica que mudou o rumo da história foi a caravela, especificamente o uso da vela latina, que é aquela vela triangular. Não tinha remos. Mas espera, como que um pedaço de pano em formato de triângulo resolve um problema de força motriz contra o vento? É pura aerodinâmica. O que a análise nos mostra é que a vela triangular funciona exatamente sob o mesmo princípio físico da asa de um avião comercial de hoje. Mentira! Verdade. É o princípio de Bernoulli, só que operando na vertical. Quando o vento bate na vela inclinada, o ar viaja mais rápido por um lado do que pelo outro. Isso cria uma zona de baixa pressão na frente da vela, o que literalmente puxa o barco para frente. Isso permitiu que as caravelas fizessem uma manobra chamada bolina, navegando em zigue-zague contra o vento. E essa foi a chave técnica para a famosa volta do mar, que era a manobra de entrar profundamente no Atlântico para pegar os ventos de retorno para a Europa. Pro da física de fluidos. Mas tem uma provocação aqui. A caravela era tipo o carro esportivo dos mares, né? Super rápida, ágil. Mas para o trabalho pesado de transportar mercadorias e alimentos, eles ainda precisavam de caminhões. Com certeza. As caravelas não suportavam cargas colossais. Elas iam na frente mapeando as correntes e os baixos fundos, e navios maiores, como as naus e os galeões, vinham atrás fazendo esse transporte pesado. E essa tecnologia recém-desenvolvida foi logo posta à prova na descida da costa africana, um processo que levou décadas, de 1418 até 1488, e expôs as tripulações a horrores reais. O Cabo Bojador, por exemplo, que só foi transposto em 1434, não era temido por lendas de monstros, mas por uma combinação letal de correntes marítimas violentas. Ventos constantes para o sul e recifes rasos que estraçalhavam os cascos sem dó.
Passar por ele provou que o design naval português funcionava. Mas isso levanta uma questão importante, porque essa descida metódica pela África inaugurou uma dinâmica econômica extremamente sombria. É a parte mais difícil dessa história toda. Sim, as fontes marcam o ano de 1444 como um ponto de inflexão. Foi quando uma expedição retornou a Portugal com 200 africanos capturados, que foram vendidos. E esse é o registro objetivo do início do comércio brutal de escravizados africanos, né? É o momento em que a vida humana entra na contabilidade como mercadoria, uma engrenagem que ia sustentar essas economias por séculos. E falando em contabilidade e nessa frieza dos números, a viagem do Vasco da Gama às Índias, em 1498, traz dados que desafiam qualquer lógica empresarial moderna. Sim, os números da viagem dele são chocantes. Ele partiu com 4 embarcações e 170 homens. Retornou com apenas 2 embarcações e 55 sobreviventes. Então, as doenças, tipo escorbuto, e os naufrágios dizimaram a equipe. Mas, matematicamente, perder navios caríssimos e uma tripulação altamente treinada num ritmo de quase 70% de mortalidade não deveria quebrar qualquer empreendimento. Como a coroa portuguesa considerou isso um sucesso absoluto? Porque o volume de capital gerado eclipsou completamente as perdas humanas e operacionais. As especiarias que aqueles 2 navios sobreviventes trouxeram foram vendidas com uma margem de lucro na ordem de 6.000%. 6.000% de lucro é surreal. É o nascimento da lógica do capitalismo global. Um retorno financeiro de tal magnitude que justifica absolver taxas de mortalidade que, em qualquer outro contexto, seriam consideradas falência múltipla. A tolerância ao risco atinge níveis inéditos. E as fontes expõem essa realidade crua dos dados, sem tomar partido, só mostrando a frieza do cálculo financeiro da coroa. Mas com um lucro de 6.000%, obviamente, Portugal não ia ficar sozinho nessa festa por muito tempo. A Espanha entra no jogo e o mundo literalmente acaba dividido em 2. O que nos leva ao famoso plano de Cristóvão Colombo. Colombo, que era genovês, tentou vender a ideia de chegar às Índias navegando para o oeste, dando a volta no globo. Primeiro ele tentou com Portugal e Portugal recusou. E as pessoas frequentemente acham que foi porque a coroa portuguesa acreditava que a Terra era plana. O que é um absurdo histórico gigante. Um mito completo. A esfericidade da Terra já era um consenso entre os estudiosos. Portugal disse não porque os matemáticos em Lisboa perceberam que Colombo cometeu um erro de conversão matemática colossal. As fontes explicam isso muito bem. Ele usou os cálculos de um astrônomo persa chamado Alfraganus, que mediu a circunferência da Terra em milhas árabes. Mas o Colombo tratou essas medidas como se fossem milhas romanas, que são muito mais curtas. O resultado? Colombo calculou que o planeta era pelo menos 1/4 menor do que realmente é. Ele achava que o Japão, ou Cipango, estava onde, na verdade, ficava o Caribe. Ou seja, Portugal disse não porque a matemática deles estava correta. Eles sabiam que a Ásia estava longe demais para os navios da época cruzarem sem escalas. Mas a Espanha, que estava correndo atrás do prejuízo contra o avanço português, resolveu bancar a matemática errada do Colombo em 1492. Ele chega às Américas achando que estava na Ásia. E isso cria um problema diplomático massivo. Para evitar uma guerra aberta, eles chamam o Papa Alexandre VI para mediar, o que resulta no Tratado de Tordesilhas em 1494. Eles traçam uma linha imaginária a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. O que estava a oeste era da Espanha, a leste de Portugal. E aqui é que a coisa fica realmente interessante pra gente. A questão do descobrimento do Brasil. Exato. A narrativa padrão cristaliza que Pedro Álvares Cabral chegou à Bahia em abril de 1500, certo? Certo. Mas as fontes mostram que o navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón já tinha contornado a costa norte do Brasil meses antes, lá em janeiro de 1500. Ele chegou à Ponta do Mucuripe, no Ceará, e navegou até a foz do rio Amazonas, que ele inclusive rebatizou de Santa Maria de la Mar Dulce. Só que, por causa da linha de Tordesilhas, a Espanha não pôde reivindicar a descoberta oficial dessa área, mantendo a posse de Portugal totalmente segura. É uma reviravolta e tanto. E as reações internacionais a esse monopólio ibérico foram de muita indignação.
O rei Francisco I chegou a exigir de forma super sarcástica que lhe mostrassem a cláusula do testamento de Adão que o excluía da partilha do mundo. E a nota triste, porém muito objetiva das fontes, é que todo esse tratado de desenhar linhas em mapas ignorou completamente a existência de cerca de 50 milhões de indígenas que já viviam nas Américas, né? Populações que foram em grande parte dizimadas por esse processo. Com o continente inteiro loteado no papel, surge a grande questão prática. Uma vez que essas terras e rotas foram reivindicadas, como administrar e extrair riqueza em escala global? É necessário inventar um novo sistema para a economia. Nasce aí um mercantilismo, que não era um pacto amigável, mas uma doutrina de forte intervenção do Estado absolutista. E o coração pulsante disso era o metalismo. Sim, o metalismo operava sobre a premissa de que a riqueza global era medida diretamente pela quantidade de ouro e prata físicos acumulados. Para garantir esse acúmulo, eles focavam em uma balança comercial favorável e muito protecionismo, com taxas alfandegárias altíssimas. E estimulavam a manufatura interna. Tudo amarrado pelo chamado Pacto Colonial, que, como as fontes frisam bem, não tinha nada de pacto. Era uma imposição forçada. Nenhuma colônia tinha escolha. Exato. A colônia existia exclusivamente para vender matéria-prima muito barata para a metrópole e era obrigada a comprar os produtos manufaturados dessa mesma metrópole a preços exorbitantes. O metal precioso só fluía em uma direção. E se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê que a sociedade inteira europeia passou a girar em torno dessa monetarização crescente. As fontes até trazem um exemplo visual incrível disso. A pintura do artista flamengo Petrus Christus, de 1449, chamada O Ourives em sua oficina. Ela ilustra perfeitamente essa monetização batendo na porta da sociedade. Até a etimologia mostra isso, né? A palavra dólar, por exemplo, tem origem no thaler, que era uma moeda de prata cunhada ali no século XVI. É o mercantilismo iniciando a grande circulação de bens. É o protocapitalismo em ação. Produtos como o tomate, o cacau e o milho saindo das Américas para transformar o mundo. E, claro, línguas e culturas cruzando oceanos em uma velocidade totalmente inédita. Mas a narrativa até agora focou muito na Europa e na expansão deles. E o que estava acontecendo na África, muito além daqueles entrepostos litorâneos que os portugueses estavam atacando. Então, o que tudo isso significa quando a gente muda a perspectiva? Esse é um ponto vital das fontes. Enquanto a Europa iniciava sua expansão para o oceano, o estado do Grande Zimbábue entrava em declínio. Mas era uma civilização extraordinária do povo Karanga, que teve o seu apogeu no século XIII. Muito antes das caravelas. Muito antes. O governante ostentava o título de Mwene Mutapa, que significa Senhor das Minas. Ele comandava um estado centralizado e dominava técnicas super avançadas de metalurgia. Eles extraíam e trabalhavam ouro, cobre, ferro. E a genialidade deles fica óbvia na arquitetura. Eles construíram muralhas gigantescas. O material destaca o Grande Cercado, que é um monumento com muros de 10 metros de altura, construídos inteiramente sem o uso de argamassa. Blocos de pedra perfeitamente encaixados. Uma metrópole impressionante que chegou a abrigar até 17 mil pessoas. É de explodir a cabeça, sabe? Porque isso muda completamente a perspectiva para quem acompanha a história. Refuta aquela ideia simplista e muito errada de que não havia civilizações complexas com rotas de comércio monopolizadas e controle de engenharia pesada na África pré-colonial. O continente já possuía grandes metrópoles de pedra enquanto a Europa recém começava a molhar o pé em águas abertas do oceano. Exatamente. A expansão ibérica não encontrou um continente vazio. Ela colidiu com sociedades muito estruturadas. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa jornada de hoje e é muito doido lembrar que tudo isso começou com a necessidade desesperada de mascarar o sabor da carne conservada no sal, estragando durante o inverno europeu. O começo foi bem humilde. Sim, e essa simples necessidade culinária levou à queda de fronteiras, invenções tecnológicas brutais como a aerodinâmica da caravela e o uso de instrumentos astronômicos estelares, além de causar tragédias em escalas imensas como a escravidão e a dizimação
dizimação indígena. E a invenção das próprias regras econômicas que ainda ecoam no nosso comércio hoje, né? Totalmente. Fica provado como o mundo moderno é um produto muito direto das tempestades que eles enfrentaram lá no século XV. E os dados deixam uma reflexão final que eu acho fantástica. As inovações daquela época não surgiram no vácuo. Elas vieram do cruzamento de saberes diferentes. Os astrônomos árabes, as bússolas chinesas, os matemáticos europeus, todos unidos por um problema em comum, que era o bloqueio de uma rota comercial. A ruptura sistêmica que você comentou lá no começo. Isso. E o que nos faz pensar hoje é quais problemas modernos que a gente considera insolúveis devido a fronteiras fechadas, bloqueios comerciais ou crises de suprimento estão neste exato momento forçando a criação da nossa próxima caravela. Qual é o cruzamento de saberes hoje que vai causar a próxima mudança radical na rota da humanidade? Fica aí a provocação para quem nos escuta.